Vamos para a questão 8, a respeito do valor probatório do inquérito policial. Assinale a opção correta. Então, nós temos que nos lembrar que o inquérito policial ele tem um valor probatório relativo. Lembra que nós temos toda a persecução penal. Então, lembra que a gente chama o todo a gente chama de persecução penal. E aí nós temos a fase pré-processual, que aqui nós estamos estudando o inquérito, e nós temos a fase da ação penal, a fase, do processo. Então aqui que vai ser proferida a sentença do juiz, depois de passar por toda a persecução penal. Se for uma ação penal pública vai ter a denúncia, se for uma ação penal privada vai ter a queixa. O que acontece de regra? Aquilo que foi feito na fase investigativa, ela deve ser confirmada na fase judicial, porque nós vimos que o inquérito policial tem por característica ser inquisitivo, então não tem contraditório e ampla defesa. Por isso que nós precisamos confirmar tudo em contraditório judicial no momento da ação penal, salvo com relação ao que a gente chama de elementos migratórios, que é a parte final do artigo 155. Então, olha o que diz. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão aqui, na sentença, exclusivamente naqueles elementos da investigação. Então, ele não pode pegar apenas aquilo que foi colhido no inquérito, porque aqueles elementos do inquérito precisam ser confirmados em sede de contraditório judicial durante o processo, salvo aqueles elementos migratórios, aqueles que eu não consigo reproduzir no momento do processo, que são as chamadas provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas. Então, exatamente com base nesse artigo 155, que a gente traz aqui para nossa consideração sobre inquérito policial, porque ele tem um valor relativo, nós vamos assinalar a alternativa correta. Letra A. As provas orais colhidas exclusivamente na fase policial são capazes de justificar o procedimento, o provimento condenatório? Não, porque a gente viu no 155 que essa prova oral colhida, por exemplo, o depoimento da vítima, o depoimento da testemunha, precisa ser confirmado na fase judicial. Então, exclusivamente não pode. Letra B de bola. Todas as provas colhidas na fase policial possuem o mesmo valor probatório daquelas colhidas na fase processual e são suficientes para justificar o provimento condenatório. Cuidado, quando a gente fala daquilo colhido em fase policial, a gente chama apenas de elementos de informação, exatamente porque eles precisam ser confirmados na fase judicial. Já na fase processual, a gente chama efetivamente de prova, porque a gente confirmou aquele elemento que era uma mera informação, a gente confirmou durante o processo e foi produzido em termos de prova, incidindo todos os princípios constitucionais. Então, não são suficientes. Letra C. A valoração do inquérito policial fica a critério do juiz sentenciante, que, de acordo com as circunstâncias apresentadas em cada caso, poderá condenar o acusado com base em provas colhidas exclusivamente na fase policial. Nós vimos que o artigo 155 ele diz exatamente o contrário. Não pode condenar o acusado exclusivamente nos elementos colhidos na fase policial. Letra D. As provas colhidas na fase policial possuem valor relativo. Olha, a gente viu que é isso mesmo. Tendo em vista que não se submetem ao contraditório, à ampla defesa e não são colhidas pela autoridade judicial. É isso mesmo. Aqui ele apresentou corretamente aquilo que é colhido durante a fase policial e com aquilo que está de acordo no artigo 155 do Código de Processo Penal. E letra E, as provas colhidas na fase policial servem exclusivamente para justificar a admissibilidade da ação penal, pois as características do inquérito tornam as provas imprestáveis para justificar o provimento condenatório. Serve de forma exclusiva? Não serve.
né? Nós vimos que precisa novamente aqui, de acordo com o artigo 155. Então, questão 8, letra D de dado, como nós vimos aqui, era a nossa letra D e a letra E está errada.